Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronde, bem-vindos ao meu canal. E é na companhia dos meus gatos, que estão fugindo agora, que eu venho trazer mais uma leitura intuitiva para vocês. Lembrem-se que as leituras são atemporais e gerais, então elas vão ser para diversas pessoas, então absorva a parte da mensagem que servir para você. O que não servir, obviamente, é para o nosso coleguinha, né? E se você gosta da minha comunicação, da forma como eu me comunico, da forma como eu trago as mensagens, da minha energia, da forma como eu realizo as leituras, entre em contato comigo e a gente faz uma leitura particular. As leituras são um pouquinho diferentes aqui do canal e são mais direcionadas a perguntas específicas ou coisas que vocês queiram saber na sua própria energia. Então é uma coisa muito mais direcionada para você ter certeza se uma coisa vai acontecer ou não, se a tendência que eu falei aqui vai acontecer ou não. Enfim, conto também com vocês para likes, comentários, compartilhamentos e inscrições no canal. E esqueci, para consulta particular é só clicar nesse link aqui embaixo que vai levar vocês diretamente para o meu WhatsApp e a gente marca um horário. E meus filhos aqui passando, né, meus gatos aqui, meus filhos passando na frente da leitura. São meio fuxiqueiros, estão ali na janela, de olho no que os vizinhos fazem. Eu adoro esses gatos. Muito bem. Vamos então à leitura sem mais delongas. Vou abrir aqui com o Oráculo de Delfos, tá? Vamos ver o que ele tem aí de mensagem para vocês. E posteriormente eu vou aprofundar com o tarô mitológico, tá? Vamos ver aqui qual que é a mensagem para vocês hoje. Vamos lá. O que a gente tem aqui? O coletivo, por favor. Só um minutinho, gente. Peraí. Vou pegar uma água. Muito bem, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui. Ok, caiu aqui em suas mãos. Você vai ter uma decisão importante a tomar. Tem aqui a tentação. Você pode estar sendo influenciado de alguma forma, influenciada aí para um lado ou para o outro, mas a decisão ela é sua. Isso. O fruto maduro e a lua. Essa combinação aqui, ela me fala de uma coisa que você esperou. Uma coisa que você esperou por um tempo, que parecia incerta, mas que na sua intuição, no fundo, você sabia que essa coisa ia chegar, né? E aí existe você tem uma tendência a tomar um certo tipo de decisão quando você se depara com esse tipo de situação, mas aqui diz para você pensar bem e refletir se você deve se portar dessa forma, né? No fundo do deck temos a esperança. Seja lá o que for aqui, se você... Tô sentindo muito forte isso aqui, tá? A gente vai ver o que é com o tarô. Mas se você tem a tendência a dane-se, eu não quero saber, deu errado uma vez, vai dar errado sempre. Cuidado, porque a gente tem aqui a esperança. Pode ser que isso aqui dessa vez não vai dar errado, tá? É importante que você tenha a esperança. Ou para alguns casos, vamos entender melhor com o tarô, que é a esperança que está cegando aí o seu julgamento. Você espera que uma coisa vá funcionar e ela de fato não funciona. Mas a energia que eu sinto aqui é que é para você ter esperança, porque é uma coisa que vem na hora certa, vem do jeito certo. Não é isso, porque eu não acredito nisso, mas é uma coisa que vem pronta, vem boa, vem madura, vem estruturada, enfim, vem da melhor forma possível, tá? Vamos ver então com o tarô o que ele tem a dizer, tá? Mas eu vejo aqui que você vai ter uma escolha, uma decisão muito importante. Depende de você isso aqui ir pra frente ou não, tá? Tem até uma questão magnética. Perdão. Eu não sei se a gente tá falando de uma pessoa, de uma relação, de um projeto, de uma amizade, de um trabalho. Enfim, a gente vai descobrir. Mas essa coisa, ela puxa você, de certa forma, também. A tentação me fala disso, né? Que tem uma questão de você ser puxado ou puxada pra isso, né? Enfim, vamos ver com o tarô aqui o que a gente tem de informação. Vamos lá. O que a gente tem de
10 de paus. Tem uma energia de cansaço muito grande aqui. Só que é uma coisa que desgastou, que tirou a energia, que você já está cansado de esperar. Pode ser uma tendência sua de, me cansou, não quero mais. Temos aqui 9 de paus. Alguém ferido, né? Uma coisa que deixou feridas, que deixou cansaço, mas que está prestes a acabar. Temos aqui o imperador. A gente pode estar falando de uma pessoa, um homem mais velho aqui. Não sinto uma grande diferença. E ela está embaixo da tentação. Pode ser uma pessoa que te atrai muito, que vem muito nesse quesito de seduzir, né? Pode ser uma oportunidade aqui muito, muito atraente. Mas ao mesmo tempo é uma questão que te traz muito desgaste. Traz desgaste, já deu errado uma vez, traz peso. É uma coisa assim que. Sabe quando você não tem energia pra fazer? É tipo uma louça quilométrica na sua pia que você tem que lavar. Não adianta. É uma situação que talvez você não queira olhar, porque é uma coisa tão desgastante, tão cansativa, que você não quer nem olhar, e que se dane, que seja, não quero mais ver, sabe? Mas é importante olhar. E só depende de você isso aqui se resolver. O imperador fala para você agir com força, com manifestação, né? Mas enfim. Vamos pegar mais cartas aqui. Quatro de paus aqui. A gente pode estar falando de uma coisa que é muito estável, que vem para te trazer estabilidade, vem te trazer estrutura, vem para te trazer um tipo de comemoração, assim, não sei. Tem uma energia de você comemorar muito isso aqui. Ser algum tipo de celebração. Eu não sei. Pode ser um novo trabalho também, um trabalho estável. Ó, debaixo da lua veio o valete de espadas. Que aqui é pajem, né? Mas eu não gosto dessa palavra. Eu acho que valete é mais bonito. Veio o pajem aqui, o valete de espadas junto com a lua. É uma coisa que você já tá de olho há um tempo, você sabe que essa coisa tá chegando. E aí ainda não tá claro pra mim se é o que é essa coisa, tá? Porque vai ser diferente pra cada um. Mas aqui me passa muito uma energia de você já sabe na sua intuição que isso vem. É uma coisa que é bem misteriosa, você pode ter tentado obter informações sobre essa coisa ou pessoa e você não conseguiu. Tem um quê de mistério muito grande aqui, né? E enfim, mas intuitivamente você já sabe que essa situação ela ela pode funcionar, ela pode dar certo. É como se tivesse uma energia de uma coisa que você tem que tentar. Algo que você tentou outras vezes e não deu certo. Mas dessa vez a gente tem uma maturidade nunca vista antes. Então, não sei. O que mais? Rei de Copas. É uma coisa que é conectada a você emocionalmente. É uma coisa que você gosta. Pode ser um projeto ou uma coisa na vida que você quer. Vamos pensar em exemplos aqui. Pode ser. Desculpe. Uma viagem que nunca deu certo antes. Pode ser você ter a sua própria casa. Pode ser você ter o seu próprio carro. Pode ser você ter a sua independência. Porque o imperador ele fala tudo isso. É uma coisa que você quer conquistar. Pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade verdadeira, um relacionamento com maturidade, saudável. Pode ser um trabalho muito estável, em que você se dê bem com a equipe, com as pessoas. Independente do que seja, é uma coisa que emocionalmente está conectada a você, né? É uma coisa que você quer muito, que você deseja muito, que Copas está muito ligado a desejo também. Não no desejo sexual, né? Que a gente já pensa em desejo dessa forma, mas coisas que você realmente quer, que você almeja, né? O coração ele nos move, né? E o Rei de Copas ele fala disso. O que você busca é a felicidade que isso vai te trazer. Quando você tiver isso, você vai ter a estabilidade emocional. Porque perceba aqui, ó, ele está sentado em cima da água. E a água são as emoções.
E ele não está se mexendo, ele está parado. Isso mostra que o Rei de Copas ele está emocionalmente estável. Ele tem controle sobre as águas, né? Sobre as emoções. Enfim, né? O que mais aqui? Exatamente, ó, a gente tem 4 de espadas debaixo do 10 de paus. A gente tem uma energia de eu esperei, eu me curei, eu tentei isso várias vezes, eu tive paciência e nunca deu certo. Então quer saber? Eu cansei. Eu não quero mais isso. Não quero mais fazer isso, não quero mais ir atrás disso. É uma energia bem cansada, né? E aí você prefere focar em outras coisas, né? Você prefere descansar sua mente, você prefere se curar, você prefere. Enfim, acho que tá dando uma escurecida aqui, peraí, gente. Pronto. E a outra carta que caiu é a Rainha de Paus. Rainha de Paus. Eu acho que você pode ter sofrido com desonestidade das pessoas, com gente falsa, gente manipuladora, gente muito egoísta, autocentrada, que só pensa em si, que não consegue ver o outro. Essas pessoas elas pagam depois, mas aqui causou uma ferida na sua plenitude, na sua coragem, na sua autoestima. Aqui você não confia mais em você. Porque você entende que os fracassos nessa situação elas têm a ver com o seu alto valor. Mas não. A Rainha de Paus ela me mostra que você é uma pessoa muito plena, muito bonita, muito inteligente, muito atraente, muito interessante, muito incrível aqui. E o fato de isso ter dado errado é justamente porque ou você lidava com situações que realmente não tinham futuro por fatores externos, ou você lidava com pessoas que não tinham maturidade para se relacionar, para viver. Ai, mas eu tava lidando com uma pessoa em âmbito de amizade e essa pessoa tem um monte de amigos. Será que são amigos de verdade? Será que essa pessoa não é falsa com esses amigos? Ah, mas eu estava me relacionando com pessoas que eu sempre tentei ser um relacionamento e essas pessoas já namoraram 40 vezes e eu não consigo ter um relacionamento. Mas será que esses namoros eles eram corretos? Eles eram saudáveis? Eles tinham fidelidade? Será que essa pessoa, mesmo estando num relacionamento que ela tá feliz, ela estava num relacionamento saudável, estável, estruturado? Será que a gente olha para as pessoas e acha que a grama é mais verde, mas será que a grama é verde mesmo? Será que as pessoas que a gente vê por aí, com amizades, com dinheiro, com carro, não é só uma aparência? A Rainha de Paus ela pode falar muito disso. Que você pode estar assumindo que você não tem valor porque você está se deixando levar pela aparência dos outros. Né? Tem uma questão aqui de superficialidade, é isso. As pessoas elas demonstram muita superficialidade, elas demonstram que elas estão bem, que elas estão ótimas, que a pessoa que elas estão, seja amizade, seja romance, é uma pessoa maravilhosa e no fundo, só quem vai saber é quem está na relação. Né? Uma coisa que eu aprendi depois que eu comecei a ler. Eu aprendi várias coisas, né? Depois de que eu comecei a ler cartas sobre as pessoas. Né? De conhecer pessoas diferentes, de ver a energia de várias pessoas. Né? Parece um segundinho, gente. Enfim, uma coisa que eu aprendi lendo para várias pessoas, conhecendo pessoas, sentindo a energia de várias pessoas é que muitas vezes as pessoas elas fingem, elas criam imagens. Às vezes as pessoas entram em relacionamentos, um relacionamento com alguém, porque a pessoa é bonita, porque a pessoa é uma borboleta social, ela se dá bem com todo mundo. O que ela quer é performar para os outros, ela quer exibir aquela pessoa. Ela não quer ser feliz. Por isso que muita gente fala que quando você é maduro, você para de olhar só para a beleza das pessoas. Porque às vezes aquela pessoa que ela é comum, ela não é assim, galã, beldade de novela, né? Não estou dizendo que você tem que ficar com uma pessoa que você considera feia, não é isso. Beleza é muito subjetivo, né? Às vezes eu vou achar uma pessoa bonita que meus amigos ou outras pessoas não vão achar. E tá tudo bem. Né? Quem ama o feio, bonito ele parece. Mas a questão não é nem essa, a questão é assim. Se você se liga só no superficial, só na beleza, só no dinheiro, só, sei lá, em atributos físicos, você não vai ter um parceiro, você vai ter um objeto, um bibelô, né? Enfim, uma máscara. E às vezes quando você tem maturidade, você entende que
encontrar uma pessoa que tem valores em comum, tem expectativas em comum e tem uma postura em comum com a sua, é muito mais vantajoso, tá? E aí a questão da beleza, da questão física, da questão da conta bancária, ela passa a ser muito, sabe? Não importa. Você nem pensa nisso. Quando você vai conhecer pessoas para amizade, para relacionamento, você vai procurar parcerias de trabalho, associações, projetos, estudos, coisas assim. Você não vai com um ar superficial. Você vai com um ar de profundidade. Você vai com um ar de parceria. Porque a gente precisa entender que todo tipo de relacionamento, seja nosso com outras pessoas, ou relacionamento com as coisas, né, com o estudo, com o trabalho, com enfim, ele tem contratos invisíveis, né? E eu preciso ter uma reciprocidade do outro lado. Então eu não vou me envolver com uma pessoa só por causa da questão física, né? Não vai ter nada depois daquilo, né? E aí a pessoa está vivendo em mania, só que a mania não se sustenta. Uma hora as ações impulsivas, as ações superficiais, elas cobram um preço. E aí nem todo mundo consegue bancar as próprias escolhas. Aí a gente tem inúmeras questões, né? Então é isso que você precisa entender. Comece a analisar a situação como um todo, não só o que a pessoa demonstra, porque aqui isso não tem a ver com o seu valor, né? E nós falharmos nas coisas, a gente se envolver com uma pessoa não dá certo, tentar um projeto não conseguir, fazer uma entrevista não dá certo, fazer um projeto e ele não ter o resultado que a gente queria, são etapas, né? A gente só vai saber se uma coisa funciona ou não se a gente tentar. Todo mundo merece um voto de confiança. O que acontece com esse voto de confiança é que é a questão. E é a partir daí que você decide o que você vai fazer, né? A gente sempre tem que fazer a tentativa. Senão você não vai saber. Agora, o que acontece depois disso, aí a gente vai descobrir. Entende o que eu quero dizer? E eu não estou vindo aqui como se eu fosse dono da verdade, não, a pessoa mais madura do mundo, não é isso. Eu estou vindo aqui, deixa eu aumentar o brilho aqui que está meio escuro. Está escurecendo. Enquanto eu falo, vai escurecendo. O que eu estou querendo dizer é, eu estou tentando trazer um pouco de maturidade de coisas que eu aprendi com a minha experiência de vida, como tarólogo e como pessoa, né? Porque eu já conheci várias pessoas, pessoas muito diferentes, e eu observo, por muito tempo eu achava que a grama era sempre mais verde. Mas aí eu vejo as pessoas se arrependendo das escolhas que elas fazem, as pessoas não estando felizes, mas elas sentem necessidade de mostrar para o outro que elas estão bem, que elas estão melhores do que o outro. É sempre uma questão de competição. Se você vive num modo de competição, você não está feliz. Você está performando. Você está fingindo alguma coisa para que o outro ache que você está bem. Quando na verdade a única pessoa que você tem que convencer é você mesmo. E a gente só se convence que está bem, que está feliz, estando bem, estando feliz. E aí não passa a ser um convencimento, passa a ser visão, né? Autovisão, autopercepção. 10 de copas. É isso. Assim que você finalizar esse processo, você vai entender que a felicidade ela é possível para você. A felicidade que você quer com isso aqui, ela é possível. Ah, eu quero uma amizade que não minta pra mim, não seja falsa, não deseje meu mal. Isso é possível. Ah, eu quero um relacionamento feliz, saudável. Eu quero construir uma família. É possível. Eu quero um trabalho que me realize, que eu me sinta realizado, que eu possa construir uma carreira, que eu possa ser feliz nesse trabalho, né? Fazer alguma coisa que mude o mundo. É possível. O 10 de copas está me falando que a felicidade, ela é possível e ela vai vir para você. Mas você precisa entender que só porque as coisas deram errado não quer dizer que não existe um final feliz. Tá? Por isso a esperança aqui, né, gente, no fundo do deck. Tá? Entenda que você merece mais. O que não deu certo, não deu certo. Por um motivo e a gente segue, né? O que mais aqui? Vamos lá. O que mais energia aqui? 3 de copas. Para algumas pessoas aqui isso tem a ver com amizade, né? Você encontrando um grupo de amigos que você gosta muito, né? Para outras pessoas é um relacionamento sério que pode até ser uma reconciliação, tá? Porque o 3 de copas ele fala disso e o 10 de copas ele pode falar de uma conexão de almas. Aqui a gente tem Eros e Psique, né?
nas duas cartas, porque esse naipe aqui nesse tarô vai falar dessa história, muito bonita inclusive. E é uma história engraçada, eu senti que tem que falar isso, que o diretor soprou aqui, porque é uma história de erro e perdão, né? É uma história que mostra que o amor ele também pode ser perdão, que a gente pode reconstruir as coisas, né? Porque nessa história o Eros e a Psique eles têm um atravessamento ali no relacionamento e eles se separam, né? Eles tinham um acordo, ó, o que eu falei? Tudo se conecta. Eles tinham um acordo. Ele não queria que ela soubesse que ele era um deus. E aí eles só se viam à noite. E ela não via o rosto dele. Ela sabia que ele tinha um formato humanoide, que era um homem, mas não sabia quem ele era. E as pessoas antigamente, né, na época da mitologia, se é que foi real, né, não sei, quando elas olhavam para os deuses, eles eram tão bonitos, tão perfeitos, que elas sabiam na hora que eles eram deuses, né? E aí o que acontece? O microfone tá torto aqui. Só percebi agora. E aí o que acontece? Quando ela bateu o olho nele lá, ela descobriu que ele era um deus, só que a forma como ela fez isso não foi legal. Ela não pediu para ver o rosto dele. Ela traiu a confiança dele olhando à noite, enquanto ele estava dormindo. Ela usou uma vela, né? E aí gotas de vela caíram gotas de cera de vela caíram no peito dele, ele sentiu dor, acordou. Quando ele viu o que ela fez, ele se sentiu profundamente magoado. Porque ela traiu esse contrato, né? E aí a gente também precisa entender que a traição não é só, estou com você, sair com outra pessoa. Não é isso. A traição é quebra de contrato. E as relações, elas têm contratos invisíveis, tá? E é isso que você precisa entender aqui. Talvez pode ser uma situação que já deu errado antes e houve uma quebra de contrato. E aí a gente pode buscar a sabedoria dessa história. Por quê? O Eros ele se afasta da Psique, fica extremamente magoado, e a Psique implora para Afrodite, que é a sogra, né? Para que ela dê uma outra chance, que ela ajude ela, porque a deusa do amor ajude a reconstruir o amor dela com Eros e de quebra que ajude ele a convencer ela, que ajude ela a convencer o Eros de que ele tem que dar uma chance para ela. E aí a Afrodite passa tarefas impossíveis para essa pessoa, né? Para Psique, para essa pessoa, para Psique, 4 tarefas que seria impossível um humano fazer. E a Afrodite fez este propósito. Mas aí sempre tem um ser, um animal ali que sente dó dela e ajuda ela. Então é importante também que a gente entenda que se você está do outro lado e você quer reconstruir alguma coisa com alguém, é importante que você entenda que sempre há esperança e que você pode pedir ajuda de outras pessoas para aconselhar, para te ajudar, né? A esperança é a última que morre. E aí, com isso, ela consegue provar que ela realmente está arrependida, que ela realmente sofreu, e ela reconstrói esse relacionamento com ele, e aí a gente tem o 10 de copas, que são os dois imortalizados, né? Ela se torna uma imortal e eu vou viver no Olimpo com ele. E eles vivem juntos eternamente, né? Porque os deuses gregos, eles são imortais. Não é igual o deus nórdico que morre, né? E aí eles vivem juntos. Então, existe uma possibilidade, passando agora para esse sentido, né? Se for uma reconstrução de alguma coisa, né? O 10 de copas, ele me fala disso. Existe a possibilidade de reconstruir, reconciliar, de se reunir com uma pessoa. Mas é importante entender que existem processos, né? E que a gente precisa passar pelo arrependimento, a gente precisa passar, né, pelas coisas e tudo mais. Ó, a gente, nossa, eu adoro fazer isso. Eu tô cortando o deck para tirar as cartas. No fundo do deck a gente tem os 5 de copas e no corte a gente tem os 5 de ouros. Então a gente tem duas pessoas sofrendo aqui, de dois lados, a gente pode estar falando também, né? Uma pessoa se arrepende amargamente do que fez, que é justamente o momento em que o Eros ele tá indo embora, ó, com a asinha. E ela, não, pera, o que foi que eu fiz? Não, por favor, não vá embora. E aí ela percebe desculpa o termo, YouTube não derruba meu vídeo. Ela descobre a cagada que ela fez, só que aí já é aparentemente tarde demais. Só que se você reparar, a gente tem uma copa de pé aqui nesse canto, né? Aqui nesse canto, né? Então, ainda há esperança. Mesmo quando a gente comete erros, ainda há esperança de consertar as coisas, né? E aí eu tô sentindo que essa leitura tá indo para ambos os lados. Pode ser para você, pode ser para essa pessoa, entende? E a outra pessoa que se sentiu, né? Eu sinto que a gente estava fazendo a leitura mais para essa pessoa aqui, mas pode ser para os dois. E a outra pessoa que foi, sei lá,
traída, enganada, ferida, machucada de algum jeito, ela se sentiu na escassez, no 5 de ouros, ela se sentiu desamparada, ela se sentiu abandonada, né? Descartada, sozinha no frio, com escassez. Pode ser uma pessoa que tenha passado por problemas financeiros ou muito preocupada com o dinheiro. E a outra pessoa só percebeu quando a pessoa que errou, né? Vamos supor assim. A pessoa que errou só percebeu quando a outra já tinha ido embora. Para alguns casos já faz até um tempo. E aí é isso. Mas eu não sinto que é só isso, tá? Não é só reconciliação. É a possibilidade de você refazer uma coisa que não dá certo. Que já não deu certo antes. Não é que não dá certo, não. Que não deu certo. Que você acha que não dá certo, na real, né? E você vai poder fazer isso acontecer. O que mais aqui? Por favor, que agora eu fiquei preocupado aqui com essa leitura. O que mais aqui? Gente. Aqui a gente tem rei de espadas, 7 de espadas. Existiu um corte aqui. Alguém agiu de uma forma... Aqui são duas mensagens. Ou a gente está falando com alguém que, né, teve atitudes que não foram assim muito honestas e hoje pondera muito o que fez e entende que agiu muito de uma forma muito autocentrada, pensando só em si, fazendo só o que achava justo para si mesmo, para si mesma, né? E hoje reflete. E a outra situação fala aqui que você precisa ser estratégico, né? Para quem quer recomeçar uma coisa que não tem a ver com outra pessoa. Aqui é importante que você haja com estratégia e entenda que por mais que existam pessoas que são assim desonestas, você não é, né? Existem pessoas e pessoas. Isso uma amiga minha me disse numa leitura para mim, e por mais que seja uma frase simples, é muito real. Existem pessoas e pessoas, né? Temos aqui o 7 de ouros, tá? O 7 de ouros ele me fala que não pense que os esforços que você teve esse tempo todo eles vão ser desperdiçados. Não pense que essas tentativas não tem valor, tá? Eu sei que os 5 de copas no fundo do deck de novo. Eu sei que parece que nada dá certo, eu sei que parece que é tudo desperdício, mas você aprendeu. Você tem experiência. Mais experiência do que alguém que está tentando isso pela primeira vez. Mais experiência do que quem já tem isso, às vezes. É o que eu falei pra vocês. Às vezes você sente um pouco de inveja ali da pessoa que tem relacionamento e você não tem, da pessoa que tem um trabalho e você não tem, da pessoa que tem uma grande amizade e você não tem. Mas, às vezes você tem mais experiência nisso do que essa pessoa. Às vezes a pessoa está no primeiro relacionamento dela a vida inteira e nunca se envolveu com outras pessoas. Ela não sabe o que é conhecer uma pessoa legal e passar pelos processos de conquista às vezes. Ela não sabe o que é precisar se curar e se abrir de novo. Ela não sabe o que é ter que lidar com um coração partido, com a decepção de alguém. Ela não sabe o que é dar certo com alguém e recomeçar. Você provavelmente sabe. Tudo isso. E você vai conseguir o sucesso. E eu não estou dizendo que tudo isso foi necessário, eu não estou dizendo isso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as coisas acontecem porque elas acontecem. A gente vive num mundo de aleatoriedades. Algumas coisas são predestinadas, outras não. As que machucam mais são as que não são predestinadas. E a gente tem que ter sabedoria de extrair mensagens e crescimento do que dá pra tirar. O que não dá é situação ruim, é situação boa e a gente segue em frente. Porque é isso. Nós somos resilientes, a gente vive, a gente segue em frente. O que mais aqui? Temos um 2 de ouros, tá? Eu não sei se eu consigo dar conta, eu tô muito na dúvida. Você consegue. 2 de ouros ele me fala disso. De alguém fazendo malabarismo e conseguindo. A gente pode estar falando inclusive aqui de duas pessoas muito compatíveis. Saiu a rainha de espadas agora. Se a gente está falando de uma questão de romance ou de amizade, você vai encontrar uma pessoa. Pode ser essa pessoa com quem você tentou e não deu certo, pode ser uma pessoa nova, mas você vai encontrar uma pessoa que tem a visão correta, justa, igual a sua, e que sabe a hora de colocar os sentimentos de lado e agir de uma forma racional para tomar decisões aqui. Porque o rei e a rainha de espadas, eles colocam um sentimento de lado e eles fazem o que é certo. No lado sombra, eles fazem o que é certo para si mesmos, né? São meio egocêntricos, mas
aqui é uma energia de ser justo, de ser verdadeiro, de ser correto. Você vai encontrar uma pessoa que é honesta, transparente. Tem coisa melhor que transparência? Eu acho que não. É melhor que sinceridade, é melhor que honestidade. Porque a sinceridade a pessoa é grossa. Honestidade a pessoa te fala a verdade. Mas a transparência, ela te conta tudo pra te deixar bem. Porque ela não tem coisa pra esconder. Temos aqui um 3 de paus. 3 de paus ele me fala, não tenha medo do futuro. Tem coisas muito boas pra vir pra você aqui, tá? Apesar do 3 de espadas, né, no fundo do deck aqui, apesar das dores de coração que... Nossa, não tá focando. Apesar das dores de coração que você sofreu, das decepções, existe coisa boa pra chegar, gente. Existe coisa boa. Você vai ser curado, você vai viver a felicidade. E aí caíram umas duas cartas aqui que eu acho que já é o suficiente, tá? Caiu aqui a força e o 4 de copas, tá? Você precisa colocar energia nas coisas. Não se deixe levar por uma energia de dúvida, de as pessoas falarem pra você ou do que você pega do externo, tá? 4 de copas também é uma energia, é uma carta que fala da história da psique. Tudo que a psique fez foi porque ela deu ouvido às irmãs invejosas dela. Então, aqui, às vezes, você pode estar fazendo escolhas erradas porque você está escutando pessoas que são invejosas também. Porque elas enxergam um potencial em você que você não vê. Você acha que você não tem valor porque você não tem essa situação. Mas essa pessoa vê a sua força. Ela sabe que se ela estivesse no seu lugar, ela não ia aguentar um dia da sua vida. As pessoas sabem da força que você tem. E é por isso que elas vêm falar baboseira na sua cabeça. É isso que eu tenho pra dizer pra você. Simplesmente isso, tá? E a gente tem aqui o 2 de copas. O 2 de copas, para quem é uma questão de romance, amizade, trabalho, enfim, é uma questão conectada. O sentimento ele é mútuo, tem um espelhamento aqui, pode ser que você pense a mesma coisa que essa pessoa, enfim, né? A gente está falando de Mercúrio retrógrado, as coisas podem retornar para nossa vida aqui, né? Existem coisas para serem revistas, resolvidas, revividas, né? Coisas que não foram revividas, não foram vividas aqui, vão ser revividas, né? O 4 de copas com a força, ele também me fala que pode ter tido alguém aqui que tomou atitudes por influência de terceiros, por não conseguir lidar com o vazio, com frustração, e aí acabou, enfim, caindo no 5 de copas que a gente sabe, né? Bom, então, gente, é isso que eu vejo pra vocês, uma leitura intensa, forte, pesada. Tô aqui há quase 33 minutos aqui. Então vamos falar das energias fortes desse jogo aqui para vocês saberem, terem assim confirmações a mais se esse jogo é para você. Então a gente tem Ares na carta do Imperador, nós temos Peixes no Rei de Copas, nós temos Aquário na Rainha de Espadas, nós temos Leão na Força e nós temos Libra no Rei de Espadas e nós temos Leão na Rainha de Paus. A gente tem uma energia de Leão muito forte, é um Mercúrio retrógrado em Leão, então ó, tá escurecendo, ó. Então assim, cuidado, tá? Fiquem alertas. Tem uma questão aí que vai depender de você. Se você conseguir se libertar dessas travas e viver isso, você vai conseguir, tá? Não quer dizer que porque a pessoa errou com você uma vez, ela vai errar de novo. Não quer dizer que se isso não deu certo uma vez, vai dar errado de novo. Não quer dizer, tá bom? É isso que eu vejo pra vocês, gente. Boa sorte, juízo, um beijo. Me contem aqui embaixo se deu certo, me contem sua situação. Quero fazer uma conexão de amizade com vocês, me contem tudo. Vocês sempre vão ter um amigo comigo. E é isso. Precisando, me chama pra consulta particular. Um beijo e até a próxima leitura. Tchau, tchau.